Olá, meus amigos, que a graça de Deus esteja presente na vida de cada um de vocês. A palavra do Senhor nos diz em 1 João, no capítulo 2, o verso 14, a parte final do verso diz: Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Quando nós começamos a analisar o que esse verso nos diz, que os jovens são fortes, que a palavra de Deus permanece neles e que eles têm vencido o maligno. Eu me pergunto quanto dessas palavras são realidade na vida dessa juventude que existe hoje. Quanto? Pense junto comigo. Quanto dessas palavras são a realidade na vida dessa juventude, dessa geração que é a geração do oba-oba, é a geração da Coca-Cola, é a geração que come de tudo e não se importa, é a geração da pizza, é a geração da gritaria, de pulando, é a geração do videogame. O quanto dessas palavras aqui são realidade na vida dessa juventude que existe hoje? Quanto? Eu me preocupo. Me preocupo porque eu vejo uma juventude transviada, uma juventude que não se importa, uma juventude que não estuda a palavra de Deus. A juventude que está dentro da igreja. Dentro da igreja. É uma juventude que não pega na Bíblia, só pega na Bíblia quando vai para a igreja. E agora? Nessa época que nós estamos vivendo, que as igrejas estão fechadas, quantos estão pegando na Bíblia? Quantos? Quantos essas palavras têm se cumprido na vida deles? Quantos? Eu penso que se a minha geração vier a morrer e Jesus não voltar logo, eu penso que essa nova geração que está aí despontando, dessa juventude de 13, 14, 15, 16 anos, eu penso que essa geração aí, ela, se a minha geração vier a morrer, eu acredito que não existirá igrejas, porque eles já não têm vontade de ir para a igreja. Já não tem vontade. Porque o que leva muitos, a grande maioria deles irem para a igreja são as amizades. Fazem da igreja um ponto de encontro. Não vão para a igreja porque têm interesse na palavra de Deus, não vão para a igreja porque amam a Bíblia, amam a Deus, não. Vão para a igreja porque vai encontrar fulano, porque vai encontrar Beltrano, porque é um ponto de encontro. A igreja, para essa juventude, para essa geração, se tornou um point, né? É um ponto de encontro onde a galera se reúne, ali onde estão as amizades, os círculos sociais, mas não para estudar a palavra de Deus, não para aprender a palavra de Deus. A igreja se tornou hoje, para muitos, para a grande maioria, uma passarela de moda. Para ver quem se veste mais, para quem tem a roupa mais descolada, para quem tem a roupa melhor. É isso que tem acontecido. Agora me diga, será que essas palavras que estão aqui, que quando diz que os jovens são fortes, que a palavra de Deus permanece neles e que eles têm vencido o maligno, será que essas palavras têm se cumprido na vida dessa juventude? Por isso que cada vez mais, eu acredito que Jesus virá na minha geração, no meu tempo. Cada vez mais eu acredito. Porque se Deus permitir que a minha geração venha a passar e que uma outra geração venha a surgir, eles vão se tornar totalmente ateus. Não vão crer em Deus, não vão crer mais na palavra de Deus, não vão querer saber de ir para a igreja de Deus, para a casa de Deus.
Nada dessas coisas vão existir na vida dessa juventude. Nada dessas coisas. Por isso acredito que cada vez mais Jesus virá na minha geração. Jesus virá no meu tempo, no tempo da minha geração. Eu acredito profundamente nisso. Porque infelizmente a juventude que vive hoje, certo? Não se tem cumprido. Eu sei que eu não vou generalizar, eu sei que tem alguns alguns jovens que são fortes, que a palavra de Deus permanece neles e que eles têm vencido o maligno. Mas eu posso contar na palma da minha mão quantos jovens são. No meio dessa geração toda eu posso contar quantos fazem isso. Quantos são fortes, quantos têm feito da palavra de Deus o seu alicerce, quantos têm vencido o maligno em suas vidas. Eu posso contar. Porque infelizmente a grande maioria da juventude hoje dentro da igreja, eu não falo do mundo não. Não falo, não toco na juventude, não digo nada da juventude do mundo. Porque eles já estão lá, já estão vivendo aquela realidade ali. Mas a juventude da igreja, que tem a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus, que tem a Bíblia em suas mãos, a grande maioria vive uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. E infelizmente, essas palavras aqui não são realidade na vida da grande maioria da juventude. É triste. Por isso que eu creio que Jesus virá na minha geração. E virá em breve. É triste falar isso, porque sou pai também. Tenho filhos e me preocupo com eles. É triste ver essa condição dessa geração que vive dessa maneira. É triste. Mas essa é a realidade do que está acontecendo. Está diante de nossos olhos. Está diante de nossos olhos. Infelizmente. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude a nós, pais, a ver a condição de nossos filhos. A enxergar a condição que nossos filhos se encontram. Que a gente acorde, desperte. Para aqueles que ainda têm tempo de fazer alguma coisa, que façam. Para que seus filhos sejam fortes. Para que a palavra de Deus esteja no coração deles e na mente deles. E que eles possam vencer o inimigo. Que Deus os abençoe e nos ajude para que essa juventude possa se apegar a Deus. A serva do Senhor, ela fala que será a juventude que vai terminar a obra de pregação no mundo. Como? Como essa juventude? Do jeito que está. Mas Deus vai trabalhar. Eu acredito nisso. Acredito que Deus vai fazer a obra dele na vida daqueles que querem, que aceitam. Então que Deus nos ajude a entender essas coisas, a fazer o que é correto e ensinar nossos filhos o caminho certo. Que Deus os abençoe.